Essa é uma receita com cara de requintada, mas eu vou provar para você que qualquer pessoa consegue fazer. Para a massa básica da nossa barquete, vamos precisar de 2 gemas. E fala aqui para mim nos comentários de onde você está nos assistindo, eu quero saber. 150 gramas de margarina. Aqui eu tenho um pacotinho de queijo ralado, é 50 gramas. E o sal dessa receita eu substituo pelo queijo parmesão. Mas se você não quiser usar o queijo parmesão, você pode usar uma colher de chá bem cheia de sal. Misture tudo muito bem. A combinação aqui, a construção de sabores dessa massa com as gemas e o queijo parmesão é tudo de bom. O ponto aqui é até ficar com uma aparência de um creme. 400 gramas de farinha de trigo sem fermento. Você pode colocar ela aqui toda de uma só vez. E aqui é você colocar a mão na massa mesmo, tá? Mas eu quero que você observe o jeito que eu estou misturando. Da borda para o meio, da borda para o meio. Porque eu não quero ativar o glúten dessa massa, que é deixar ela elástica, sabe? Olha só, tá percebendo? Que já está com uma aparência de farofa, olha. Eu aperto e ela se quebra. Ela está uma massa muito seca e eu preciso dar firmeza a essa massa. Então, para isso, eu uso um pouco de água. Eu tenho aqui 100 ml de água. Pode ser que eu não use 100 ml e pode ser que eu precise de mais 10 ml. É uma coisa que você tem que ir testando, sabe? Tem que colocar a mão na massa para entender o que eu estou falando. Olha, vou colocar mais aqui. Então, você corrige o ponto da massa com água. E aqui, olha, 100 ml certinho. Aí agora que você não precisa ficar mais misturando. Você vai só unir assim, olha. Tá vendo como é fácil de unir? É uma massa muito fácil de dar o ponto. Gente, pense numa massa muito boa de trabalhar. Olha que coisa linda. Vou botar aqui na bancada para você ver. É só unir. Aí agora eu vou fazer uma bola. Feito isso, agora eu vou passar um plástico filme aqui na massa. Porque esse é um tipo de massa que você tem que trabalhar com ela gelada. E vou levar para a geladeira e vou deixar lá por 20 minutos. A nossa massinha de barquete, ela é básica. E o recheio você pode escolher qualquer um aí de sua preferência. Eu vou fazer um recheio aqui de frios. 100 gramas de queijo mussarela, 100 gramas de queijo sabor cheddar, 100 gramas de presunto. Aqui eu tenho 10 azeitonas e uma porção de salsinha. Misture tudo muito bem. Se quiser substituir o queijo cheddar por algum outro, pode? Pode, fica muito bom. Olha, aqui eu estou colocando 100 gramas de maionese. E você pode usar requeijão cremoso, creme cheese, iogurte, creme de leite, fique livre. Cubra e leve para a geladeira. Prontinho, pessoal. A nossa massa já descansou. Aqui eu tenho um saco plástico, cortei o saco. Saco normal desses de supermercado, sabe? Fica fácil fazer isso aqui. Vou pressionar assim para facilitar. Pego outro saco plástico e coloco aqui por cima da massa, do meio para fora, do meio para fora, do meio para fora, do meio para fora. Se necessário, você vai virar assim. Olha. Sabe qual é a espessura? Para facilitar aí para você, palito de churrasco. Você vai medir assim e vai passar o rolo, tá vendo? Aí não tem erro. É só usar um palito. Ó. Gostei da dica. Gostou? Forminhas de barquete, a tradicional. Tenho essa daqui em formato de barquinho. E se você não tiver nenhuma das duas, você não vai deixar de fazer. Você vai usar forminhas de empadas. Quando você for colocar na bancada, aí você coloca assim, distante. Não coloque pertinho não, tá bom?
Você vai tirar o plástico de cima da massa, o outro plástico você vai deixar, porque vai lhe servir de apoio, tá bom? E aqui você vai fazer isso, olha. Lembra que eu falei que era para deixar assim distante? Porque você vai precisar fazer isso. Assim, ó. O plástico lhe ajuda. Aí aqui eu posso tirar o plástico e já marcar as barquetes. Mas eu prefiro fazer isso daqui porque eu acho que ela fica bem marcadinha. Mas não é para apertar muito não, tá? É só para marcar um pouco, olha. Se apertar muito, ela vai ficar muito fina, né? Fica fina, pode rasgar. Aqui é só para marcar um pouco. Pronto, percebeu aqui que marcou? Você vai tirar. Tire o plástico. Coloque as forminhas. Vá por mim. Se você colocar direto, vai rasgar, viu? Por isso você tem que fazer o passo a passo como eu estou lhe ensinando. E se não tiver esse cortador, pode fazer com a faca, não tem problema, né? Não tem problema nenhum. Só tenha o cuidado, olha só, deixa eu mostrar aqui bem de perto, olha. Eu fiz isso e isso. Tá vendo que sobrou uma pontinha aqui? Não puxa não, porque vai deformar a sua barquete. É melhor que você corte assim, tá vendo? Você tem que cortar, não puxe. Essa é uma dica para você escrever aí. Engraçado que isso é uma dica tão simples, mas que faz tanta diferença. Faz muita diferença aqui, ó. Dá vontade de puxar, né? Porque dá vontade de puxar. Não, você pode não. simplesmente puxar, né? É, ó, corte. A sobra você vai unir e fazer tudo novamente, tá bom? Gente, essa massa aqui, ela é uma massa com uma massa de empada, sabe? É uma massa mais gordurosa. Então você tem que trabalhar com ela gelada. Então antes de abrir a sobra, leva para a geladeira novamente, é isso? Isso. Barquetes modeladas, agora vamos assar. O meu forno, ele já está pré-aquecido, já tem mais ou menos uns 10 minutos. E o tempo de forno, olha, isso depende muito, viu? De forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo é de 20 minutos. Eu tenho uma pergunta. Você tem uma pergunta? Tenho. Então quer dizer que leva para assar desse jeito, uma forminha sobre a outra. Isso, desse jeito aqui. Você tem que fazer isso porque se você tirar e levar para assar, ela não vai ficar bem modelada. Assim evita que fique deformada, né? Isso, assim ela fica perfeita. Essa é a grande dica aqui, viu? Agora eu vou levar para assar. Anote aí no seu caderninho, o rendimento 30 unidades. Prontinho, pessoal, todas assadas. Deixa esfriar um pouco. E essa massa, ela é maravilhosa, porque você também pode colocar recheio doce. Combina para o recheio doce e salgado. Olha só como elas ficam lindas. Perfeitas, olha. Tá linda, viu? Você pode fazer assim também. E pode congelar? Pode. A validade é de 90 dias. Desse jeito aqui, você primeiro vai passar o plástico filme e vai guardar assim. E qual a vantagem de ter essas massinhas já prontas? A vantagem é que você já tem as massinhas ali assadas e você só vai fazer os patês ali de acordo com a preferência do cliente. O nosso recheio tá geladinho, viu? Para rechear as nossas barquetes, você pode usar uma colher de chá. Uma não, duas, caprichadas. Aí, se a borda sujar, você vai limpar assim.
tá vendo? Mas se você quer praticidade, use um saco para confeitar. Esse daqui é tamanho M. E se você gostou dessa receita, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito ao canal. E aqui essa pontinha, você corta e olha, que praticidade. Aí você vai só encher. Depois você acerta, tá bom? Com a colher. Que praticidade, minha gente, isso aqui. Um salgado fácil de fazer, prático. A mesma coisa você vai fazer com essa daqui em formato barquinho, olha. Vamos fazer um redondinho também? Olha. Do jeito que tá aqui, você já pode colocar na mesa, finalizar com orégano, com salsinha, com queijo parmesão. É opcional, tá bom, minha gente? Se quiser parar aqui, a receita já está pronta. Mas festa, né? Datas especiais. 200 gramas de creme cheese. Um saco para confeitar. Um bico pequeno. Você vai colocar aqui no saco para confeitar. Corte. Abre o saco como se fosse calçar uma meia. Rode assim, para que fique firme. E aqui eu começo pelo meio, assim, olha. Aí venho aqui, na outra borda. E quando você fizer aí para sua família, para os seus convidados, as pessoas vão olhar assim e dizer, onde foi que você encomendou? Aí você vai falar, Mi Casa. E pronto. Olha só. Gostou? Tá linda, viu? E eu vou fazer assim com todos. Orégano, folhinhas de salsinha e pimenta biquinho. Eu já vi gente perguntando nos comentários por que você sempre finaliza com salsinha e não com coentro. A diferença é que você pode usar também coentro se você quiser, mas a diferença é que a salsinha tem um formato triangular e o coentro tem um formato arredondado. Mas fica ao seu critério, se você quiser também pode, não é isso? Você tá por dentro, hein, menino? Você gostou da dica? Com certeza. Próxima vez que você olhar uma folhinha de salsinha, você já vai ficar observando se ela é triangular ou redonda, né? É verdade. Olha, eu estou usando a pimenta biquinho. Porque essa pimenta não arde, ela é apenas decorativa. Isso. Forminhas de papel. Essa daqui é a 01. Olha. E tapetinho. O tamanho desse tapetinho aqui é de 12 centímetros. Aí você vai fazer isso, olha. E aí, gostou? Quando você capricha assim, você valoriza o seu produto. E ele fica maravilhoso. Que bonito. Vamos experimentar? Vamos. Vamos, né? Lógico. Gente do céu, que explosão de sabor, que massinha maravilhosa. Façam na casa de vocês. Quer produção? Lógico, você sabe que minha água já tá cheia de boca, né? Tome. Olha o tamanho da boca da produção, minha gente. Que negócio bom. Façam na casa de vocês. Façam porque a receita está incrível. Tá mesmo. Te espero nos comentários. Impossível comer apenas um. Impossível. Uhum.